que ele fique bem à vontade. 1, 2, 3, tá bom? Mas, acho que está muito alto, não? Tá bom. Vocês viram que o Gilberto sabe uma porção de trovinhas e poesias de cor, não é? Então, para ele falar 2 horas seguidas sem ter lavado nada, é fácil, né? Para ele é fácil. Eu até também estava dizendo para ele essa semana que eu assisti uma palestra e o Gilberto vai convidar a moça para vir aqui, uma moça chamada Fátima Agra. Não sei se alguém já viu. Fátima. Ela faz palestras lá no Maria Angélica. E a Fátima Agra fez uma palestra um dia desses, 50 minutos, também assim, ó. Né? E foi uma das palestras, eu sou espírita há 61 anos. Mas, olha, a palestra da Fátima Agra, ela não usou nenhum recurso audiovisual, só falou, e eu fiquei impressionado com a didática, né? com a objetividade. E pedi até para o Gilberto ligar para ela fazer a mesma palestra aqui, porque foi muito boa, falando sobre a importância do perispírito e a importância do corpo. Né? Muito bom. Ô, gente, como a Renata, tadinha, preparou, tá? Eu acho que é tão oportuno, antes de começar meu estudo, eu vou ler uma dessas 2 páginas que foram distribuídas, chama Servindo Vencerás. Sabe por quê? Estou achando absolutamente oportuna essa página. Vou só ler, não vou comentar. Servindo Vencerás, Emmanuel. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. Paciência constante atrai a luz do céu. Acalma-te, servindo, e vencerás com Deus. Uma página de Emmanuel. Bom, como eu sou professor de matemática, não tenho essa verbalidade do Gilberto, da Renata, sabe? Eu tenho que ter, como eles diziam antigamente, quando não existia isso aqui, eu enchi aqui de cartazes, lembra? E aí eu fiquei apelidado do palestrante que trazia alegorias e adereços, ou melhor. Diziam que a minha palestra, tá certo? Eu vinha com uma verdadeira escola de samba, enchia aqui, né? Minha mulher fazia os cartazes, eu colava, tal. Eu confesso que não tenho, assim, eu gosto de fazer conta da aula de matemática. Quando tem que fazer uma palestra assim, se não tiver ajuda aqui do visual, não sai, ok? Ô, gente, uma coisa muito interessante que eu já venho observado há alguns anos, e essa semana, cheguei ontem, viajando por aí afora, eu fiz uma experiência. É assim, você pega, faz uma experiência um dia em casa, pega o Livro dos Espíritos, que é o melhor para esse tipo de trabalho. Aí você escolhe um tema, e vai no Livro dos Espíritos, né? Você escolhe uma palavra, um tema, vai no Livro dos Espíritos e procura sobre aquele assunto. Gente, você vai encontrar em diversos capítulos, não é? Falando sobre aquele tema, ok? Então com essa experiência, eu preparei essa palestra um pouquinho diferente das que eu preparo de outras vezes. Muito bem. Bom, a nossa palestra, como sempre, ela está calcada em textos de Kardec, Eurípides e Chico. 4 de julho de 2016. Bom, então, eu fui lá no Livro dos Espíritos procurar sobre alguns assuntos. Por exemplo, fui procurar aonde o Livro dos Espíritos tratava de instinto. Onde é que tratava de inteligência. Por quê? Veja bem, apesar de estudar Espiritismo há muitos anos, ainda permanece na minha cabeça uma pequena dúvida entre o fato ou fenômeno do instinto e o fato ou fenômeno da inteligência. Aonde é que eles se cruzam, onde é que eles se separam, né? Então eu fui procurar sobre isso. Por quê? Porque na verdade, passei demais.
Porque, na verdade, tá? Inteligência, porque, na verdade, eu fiquei pensando, instinto e inteligência. Bom, mas a primeira lição que a doutrina espírita nos dá é sobre o livre-arbítrio, tá certo? Então eu fiquei pensando, como é que eu vou considerar a inteligência, tá, e o instinto, levando em consideração o livre-arbítrio? E lembrando também, assim, qual é a função do espiritismo, né, para nos orientar em relação ao livre-arbítrio, considerando a inteligência e o instinto? Outra coisa, então, qual é a função do espiritismo? Fui procurar também o seguinte, tá? Inteligência, instinto, livre-arbítrio. E a felicidade? Renato fala em felicidade, né? E a felicidade? Né? A felicidade, na verdade, ela vai ser consequência ou fruto, às vezes, ou quase sempre, de permanentes mudanças interiores. Não é? E é isso que a doutrina espírita nos orienta bem. Não é? A felicidade. Agora, até que não tem acontecido muito, mas teve uma época que eu ficava um pouco triste, porque eu ia por exemplo, sexta-feira agora, eu fui ao Centro Espírita Allan Kardec em Campinas. Estava num hotel perto, fui lá a pé, assisti a palestra, eu adorei a palestra, o rapaz falou meia hora, muito boa a palestra. Mas teve uma época que eu ficava um pouco triste, porque em palestra as pessoas só falavam em morte, em sofrimento, tipo assim, eu falo assim, caramba, não quero mais assistir palestra que me dá a sensação de que eu vou para o céu ou vou para o inferno. Então, o espiritismo, uma das coisas importantes, né, do espiritismo é mostrar que o evangelho é uma notícia de alegria. Né? A notícia de Jesus é a notícia da alegria, da felicidade. Concorda? Muito bem. Então, procurando aí na literatura, olha só, inteligência versus instinto. Os psicólogos procuram realizar uma tarefa difícil, distinguir a inteligência do instinto. O que ressalta logo nessa distinção é que a inteligência é flexível, muito mais do que o instinto. Ou melhor, a inteligência dá a oportunidade ao espírito de tomar a decisão. O instinto, ele acontece. Os psicólogos falam isso, tá certo? A inteligência é flexível, muito mais do que o instinto. A inteligência tem a seu favor o passado, as experiências que ela coordena e que aproveita para o exame de novas situações. Por outro lado, o instinto é cego, tal qual se observa no cão, que mesmo domesticado, pisoteia o lugar em que vai dormir, como se devesse dormir sobre a erva. Então, olha que interessante, isso é, né, da literatura leiga, né? Não é literatura espírita, literatura leiga, que é o seguinte, a inteligência, ela tem a seu favor o quê? Uma espécie assim de diretório, né, que cada um de nós tem do que passou como experiências anteriores. Você guarda, né? Você às vezes guarda fatos que a inteligência produziu que você nem lembrava mais. Né? Então a inteligência tem essa vantagem em relação ao instinto. Ela te dá variáveis para o processo decisório. O instinto já não, ele já é cego. Né? Por exemplo, o instinto do cachorro, ele vai dormir lá por instinto, tá certo? A inteligência, ela coordena o processo decisório. Né? Porque as variáveis que você colheu em experiências anteriores, nessa e em encarnações anteriores, né, é um arquivo, é um diretório que está lá dentro que faz você tomar uma decisão. Muito bem. Bom, aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos que falava instinto. Instinto de conservação. Aí Kardec pergunta, é lei da natureza um instinto de conservação? Olha que interessante. Já pararam para pensar nisso? Instinto de conservação. Quer dizer, tem dentro de cada um de nós encarnado um tipo de sentimento, né, chamado instinto, que é
o de se conservar, né? Instinto de conservação. E aí os espíritos responderam o seguinte: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então olha que interessante, Todo ser humano, todo ser encarnado tem um instinto de conservação, não é? Então, assim, ele se protege, né? Eu agora, em plena juventude, né, nessa fase da juventude, apareceram alguns probleminhas que acontecem na juventude, que é... Deixa esse para o final, Gilberto. Mas eu vou falar os mais bacana. Quer ver? Um bacana pra caramba, da juventude, hérnia de disco. Eu estava ontem no aeroporto, encontrei um amigo meu, um professor da Fundação também, Getúlio Vargas, que foi meu aluno, um garoto novo ainda, né? Ele falou, pô, os caras, tu tá meio mancando. Pô, tá, de aula de 7h30 da manhã, 5h30 da tarde. Fui pro aeroporto. Tá mancando. Meu amigo, tô com hérnia de disco. Falei, eu tenho 2. E garoto novo. Fiquei tão contente, gente. Impressionante ficar contente com o mal dos outros, mas eu fiquei. Mas eu tô com alguns probleminhas do tipo assim, hérnia de disco, osteoporose, mal de Paget. Eu fiz uma ressonância magnética, fiquei uma hora dentro de um tubo ali na Unimed da Barra, aí levei para o médico, aí eu olhei, né? Mal de Paget, hérnia de disco, osteoporose. Aí eu falei, sobe alguma coisa, doutor? Bom, então olha só. É lógico. Gente, alguém nos últimos 2, 3 anos ouviu falar essa palavra horrível, reumatismo? Ninguém fala em reumatismo. Fala em quê? Né? Osteoporose. Reumatismo não existe mais não, senhor. Mas olha só. Então, a gente chega... na juventude tem esses probleminhas, né? Então, por exemplo, hoje, para mim... A Angelina estava lá embaixo, ajuda aqui o Vicente a subir a escada. Eu falei, pô, ninguém vai me ajudar, porque eu tô todo capengando. Ele vai direto, Vicente. Bom, mas é o quê? É um instinto de conservação. Porque um dia desse eu fui subir no ônibus em Madureira, meti o pé, quando a outra perna não foi, eu caí, bum, abri aqui a perna, mas quase caí do ônibus. A minha sorte, que tinha um coroa que tinha viajado comigo da Alvorada até Madureira, a gente foi conversando, e ele, aposentado, não sei o quê, e ele pegou o mesmo ônibus que eu, de Madureira para Irajá. Aí quando eu tempo, eu ia cair fora do ônibus, ele me segurou, né? Instinto de conservação. Essa é coisa da juventude. Então, então veja bem, o instinto de conservação é lei da natureza? Sim, os espíritos falaram, lógico, né? Então veja só, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros, ok? Tá vendo? Engraçado. Aí eu fiquei pensando, deixa eu ver se eu consigo explicar a minha estranheza. Instinto de conservação. Quer dizer, eu não consegui atinar que esse sentimento que a gente tem de se conservar é um instinto. Entendeu? A palavra instinto, para mim, foi legal. Aí, Kardec pergunta assim, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Qual foi o objetivo? E aí os espíritos falam, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Gente, o dia que vier essa palestra da Fátima Agra, aqui que o Gilberto trouxe, vem assistir. Ela fala tão bem sobre a nossa obrigação de cuidar do corpo, porque o corpo é a sua oportunidade de viver a experiência do progresso espiritual. Entendeu? Tipo assim, não adianta a gente querer dizer, eu sou espírita, cuido mais do espírita. Tem que cuidar do corpo também, a importância. Por quê? Porque o corpo é onde o espírito exerce o seu livre-arbítrio e toma as suas decisões e tem a oportunidade de se desenvolver espiritualmente. Né? Sem o corpo, não dá. Muito bem. Olha uma outra pergunta interessante. Olha só que coisa interessante, gente. Eu mostrei a 702 e a 703, tá certo? Livro dos Espíritos, 702
e 703. Agora veja, pergunta 127, lá no início, estou voltando. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Eu até agora tinha falado sobre o instinto, agora eu vou falar sobre a inteligência. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta dos espíritos: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Tá certo? Então, olha que interessante. Todos os espíritos são criados com a mesma faculdade intelectual. E cada um vai se desenvolvendo. Agora, uma coisa interessante é isso aqui, ó. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Tá certo? Agora, veja bem, o que é que... Olha, qual é o processo que define o desenvolvimento intelectual? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Tá certo? Muito bem. 361, ó. Agora eu já pulei lá para frente. Qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? Já que ele tem o livre-arbítrio para tomar as decisões e desenvolver a intelectualidade. Aí os espíritos responderam o seguinte: são a do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Interessante, né? Como é que o livro dos espíritos vai ligando as coisas, né? Então ele mostra o seguinte: o desenvolvimento intelectual é consequência de decisões do livre-arbítrio. Agora, olha que interessante. A origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem, são de quê? As do espírito dele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Bom, quer ver uma coisa interessante? Será que uma pessoa que não é espírita ou que não aceita, por exemplo, o fato da reencarnação ou da vida eterna, consegue interpretar isso aqui? Olha que interessante, ó. Qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? Resposta: do espírito dele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Agora veja bem, isto aqui só tem lógica se eu consigo entender que a vida do espírito é eterna, porque ele traz essas qualidades. Então, acredita assim, se uma pessoa acha que a vida é só isso aqui, morreu, acabou, nasceu, morreu, acabou, não vai entender isso aqui, tá certo? Por quê? Porque, veja bem, ó, as qualidades boas ou mais são do espírito nele encarnado. Ora, poxa, se o espírito encarnou no corpo e trouxe qualidades boas ou mais, é porque ele já teve experiências de vida encarnada. Será que eu consegui explicar o que passou na minha cabeça? Todo mundo entendeu? Não é? Se não tiver o conceito da vida eterna, como é que você vai entender? O espírito encarnado trouxe qualidade. Só pode entender quem admite que o espírito é eterno. Muito bem. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Os espíritos falaram: certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Agora, olha só que coisa interessante. Né? Independente da notícia da doutrina espírita, eu acho que todo ser encarnado tem essa sensação de que quanto mais se desenvolve a inteligência em função do seu livre-arbítrio, quanto mais faz isso, tá certo? Mais qualidades morais esse espírito encarnado adquire. É a sequência, tá certo? Muito bem. Certamente, isso em virtude do grau de adiantamento a que se acha elevado. O homem não tem em si dois espíritos, né? Ou melhor, cada espírito desenvolve faculdades intelectuais e faculdades morais. É óbvio
que, à medida que ele desenvolve a inteligência, as faculdades intelectuais, o conhecimento, pelo seu esforço, pelo seu estudo, pela sua abnegação, ele tem mais chance de entender as virtudes morais, as qualidades morais. Por quê? Porque, olha só, na verdade, a experiência da vida na Terra nos apresenta a cada momento situações diversas e muitas vezes situações inesperadas. E aí, a tomada de decisão é em função do estado moral em que o espírito se encontra. Um dia desse aconteceu um fato tão interessante. Um fato tão interessante que me despertou. Eu estava em São Luís do Maranhão e a gente ficou num hotel muito isolado, muito longe, então não tinha para onde ir. O máximo que podia fazer é sair do hotel e caminhar na praia, lá na Praia do Calhau, longe pra caramba. Coincidentemente, estávamos eu e um outro professor que eu não conhecia. Não conhecia o rapaz. Nos conhecemos na chegada lá e tal. E aí, ele me convidou, poxa, vamos caminhar. Não, aí apareceu um outro amigo comum, um outro professor, que só foi lá, foi embora e me apresentou a ele e tal. Aí o rapaz falou, vamos amanhã de manhã caminhar na praia, que a gente só ia dar aula mais tarde. Vamos caminhar na praia. E aí, rapaz de 36 anos, já fez doutorado, e já fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. 36 anos. Morou na China, morou na Índia, morou nos Estados Unidos e solteiro. Aí ele falou, pois sabe, eu sou solteiro, eu não casei não, porque eu, logo jovem, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero casar porque eu quero desenvolver a minha potencialidade profissional. Então, eu preferi não casar para cuidar disso aí. Falei, tá. Bom, 16 anos. E mora no Rio. Agora, eu estou passando... Mas eu tinha notado, assim, a fisionomia dele triste, assim. Sabe uma pessoa... Já viu pessoa que não ri muito, gente? Não é difícil conviver uma pessoa que não ri, né? Ele não ria, né? Eu notava assim que não ria e tal. Aí fomos caminhar na praia aquele dia, tal, de manhã. E aí, fomos conversando, ele me contando das experiências dele. Ele fez um trabalho em favelas na Índia, em favelas na África, em favelas nos Estados Unidos. Uma tese dele do pós-doutorado, era isso. Bom. Mas aí ele acabou me confessando. Falei, mas eu sou solteiro e tal, mas eu tenho 2 filhos gêmeos. Tá. Vão fazer 3 anos, agora em julho, dia 15 de julho. Que ele foi. Tá. Aí ele me contou que ele teve uma relação com uma moça, e dessa relação nasceram esses 2 gêmeos. Essas crianças moram com a moça no Rio de Janeiro, a moça não trabalha, é desempregada, então ele que sustenta a moça, mas não tem nenhum contato mais com a moça, né? E aí ele mantém as crianças, etc e tal, trabalha também, viaja pra caramba. Eu falei, que bom, mas aí eu falei assim, aí como é que você faz, por exemplo, quando você está no Rio, fim de semana você pega as crianças, aquele família que pagava 2 babás, ele falou, não, eu nunca fiquei com as crianças. Eu falei, peraí, você nunca passou. E eu estava lá, eu fiquei numa sequência muito grande de viagens fora, e morrendo de saudade de 2 netos que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, os 2 pequenininhos, né? Uma de 7 meses, uma de 3 anos. Aí o cara com 2 filhos de 3 anos. Aí eu falei assim, você não fica? Não, nunca fiquei. Aí eu falei, gente, eu sou muito também ousado. Eu falei, posso falar uma coisa para você? Eu, quando te conheci, logo que você me apresentou, o Ed te apresentou, eu achei um pouco você estressado, meio sem vida. Olha o que eu falei pro cara, na praia andando. Achei você meio assim, sabe? Sabe por que isso? Porque você tem 2 filhos que você adora e você não está curtindo.
Você nunca passou o fim de semana com ele? Não, eu nunca levei ele para minha casa. Pois é. Então pode te dar um conselho? Ah, mas eu viajo muito fim de semana. Mas o fim de semana que você chegar no Rio, que você é no Rio de Janeiro, você pega uma das babás, leva as 2 crianças para casa para dormir sexta e sábado com você. Sabe por quê? São seus filhos. Veja bem, você está se punindo quando você desvia de aproveitar a oportunidade de conviver com 2 espíritos que são ligados a você, porque você é pai deles. Você sabe o que é espírito? O cara ficou me olhando. Não tinha nada para isso, mas falei. Falei. Então, assim, é oportunidade. Né? Tá bom, as crianças vivem com a mãe? Ótimo. Mas ele, eu falei para ele, sabe por que você é triste assim, você é estressado assim? Por causa disso, porque você não está aproveitando a oportunidade da convivência com 2 espíritos que você ama pra caramba e você está se punindo para não conviver com eles. Você tem que conviver com eles. O rapaz, primeira vez que tinha me visto andando na praia, né? Deve achar que eu sou louco, né? Mas é lógico, tem que aproveitar essa oportunidade, tá certo? Bom, a inteligência é atributo do princípio vital? Não, porque as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Interessante isso, né? Um corpo pode viver sem a inteligência. Muito bem. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Pronto. Aqui, o Espiritismo está dizendo o seguinte, a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Ou melhor, o espírito só consegue desenvolver as faculdades intelectuais, desenvolver o processo da inteligência, se ele usar o corpo. A experiência de encarnado. A experiência de encarnado. Está escrito aqui. A inteligência pode, por meio dos órgãos materiais, pode. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. É preciso que o espírito venha viver uma experiência material para, nessa experiência, se intelectualizar e se intelectualizar através das decisões do livre-arbítrio que vão propiciar o desenvolvimento moral e o seu crescimento como espírito. Mas tem que ter a matéria para intelectualizar. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Na verdade, olha só, o instinto é um tipo de inteligência que propicia ao ser humano tomar as decisões para quê? Para que ele atenda às suas necessidades de corpo. Né? Então, por exemplo, o se alimentar, né? Dormir, são decisões instintivas para que o corpo seja atendido nas suas necessidades. Então, aí, tá vendo? Olha que interessante. O instinto é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Muito bem. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Tá certo? Então, olha só, a inteligência e o instinto não tem uma linha divisória muito definida. Às vezes eles se confundem. Então, olha que interessante. Muito bem, pode-se distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Agora, veja bem, os instintos são necessários ao ser, pelo menos ao ser encarnado na Terra, nessa fase que a gente está de transição. Né? O ser encarnado na Terra tem necessidade de ter instinto.
Até porque o instinto é que faz com que ele tome as suas decisões de conservação, na alimentação, no sono, né? No descanso, etc. e tal. Então isso tudo é providenciado pelos instintos. E a inteligência vai se desenvolvendo pelo processo decisório a cada dia. Muito bem. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Interessante essa pergunta, né? Olha só que interessante. Será que diminuem os instintos à medida que crescem as faculdades intelectuais? Aí os espíritos disseram, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Interessante, né? Interessante. Eu estou feliz porque, assim, eu estou fazendo a palestra, mas eu consegui, nessa semana, tirar minhas dúvidas sobre instinto e inteligência. Então é interessante. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Bacana, né? Muito bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. O instinto, olha que coisa interessante. Na verdade, a gente acaba descobrindo uma coisa interessante. O instinto é uma dádiva de Deus. O instinto no ser encarnado na Terra é uma bênção. É uma propriedade abençoada. Porque, veja, ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Aí eu pergunto a você, é óbvio que deve ter mundos superiores que não existe o instinto, só tem inteligência. Mas na Terra, Deus providenciou para esse ser, nessa fase transitória, que ele tem um instinto. Por quê? Ele nos guia com mais segurança, às vezes, do que a própria razão. Muito bem. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Porque nem sempre. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Olha a grande diferença entre instinto e inteligência. Olha só. O instinto, ele não falha, ele te conduz para o bom, para o bem. Agora, a inteligência, a razão te permite fazer a escolha. A razão, olha só, a razão está ligada ao livre-arbítrio. Então, olha que inteligente, olha que interessante. O homem tem duas grandes faculdades, instinto e inteligência. O instinto é uma proteção divina para o ser encarnado. A inteligência é a própria natureza do espírito. A inteligência é a própria natureza do espírito. Agora, o que a gente tem que pensar? A inteligência, né? A razão, ela dá ao homem o processo de escolha. Então, na verdade, olha só, o instinto é uma proteção, é um mecanismo de proteção. E a inteligência e a razão é a faculdade que o homem tem para decidir a cada momento a sua vida. Ou melhor, através da decisão, da razão, né, da inteligência, o homem constrói o seu futuro. O hoje para construir amanhã. Através de quem? Da inteligência. Através da razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Eu jurei que nessa palestra não vou falar nada de ruim, não vou falar sobre egoísmo, nem... Tá certo? Não vou falar, não, sobre má educação, nem orgulho, nem egoísmo, não, tá certo? Eu vou falar sobre boa educação, sobre... Não, tá doido. Agora, o instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio tem que tomar cuidado com isso aqui. Muito bem. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina.
não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Então, olha que interessante. Da mesma maneira que através das experiências na vida, na encarnação, eu desenvolvo as faculdades intelectuais, tá certo? Eu também, pela minha experiência e também pelo meu livre-arbítrio, eu vou definindo as minhas predisposições instintivas. As predisposições instintivas são do espírito antes de encarnar. Então, o espírito antes de encarnar, ele já tem as condições de instinto. Quando ele encarna, ele traz essas condições. Tá certo? Muito bem. Evolução histórica do pensamento espiritual e os fenômenos espíritas. O pensamento espiritual caracteriza... eu já contei aqui que eu, antes de me tornar espírita, eu queria ser padre. Né? Queria ser padre, porque eu estudava na escola Honduras e veio a visita do bispo, e eu achei tão linda a roupa do bispo que eu queria ser padre. E depois, então, eu acabei me tornando espírita. Né? Escola Honduras, não sei se alguém aqui estudou na escola Honduras. Por causa da roupa, lógico. Eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, aí veio aquele arcebispo, uma roupa linda. Eu falei, eu quero ser bispo, né? Bom, mas acabei me tornando espírita. Bom, mas interessante, gente, que eu, mesmo sendo espírita, durante os 7 anos de colégio militar, eu chegava cedinho, morava na Taquara, pegava o bonde, descia em Cascadura, pegava o trem, descia em São Cristóvão e ia a pé até o colégio militar. Né? Bom, era exatamente assim. Pegava o bonde aqui 4h30 da manhã na Taquara. Descia em Cascadura, pegava o trem, descia em São Cristóvão e ia a pé. Eu chegava cedinho, eu era um dos primeiros a chegar no colégio militar. Por quê? Porque eu entrava no colégio militar e a primeira coisa que eu fazia ia para a capela. Se vocês passarem na porta do colégio militar, pode ver que à esquerda do portão tem uma capela. Era linda. Mas eu, sendo espírita, eu todo dia chegava no colégio militar, ia para a capela. Chegava lá e sentava e fazia minhas preces. Né? Lógico que se o padre aparecesse, o padre Alfir até que era, né? Ele me via rezando, ele não sabia que eu estava ali fazendo as preces que eu aprendi com Kardec. Mas tudo bem. Mas assim, interessante, né? Eu tenho uma ligação profunda com o catolicismo. Encarnações passadas, provavelmente, né? E uma coisa que me deixou assim muito... Não, uma coisa que eu ficava triste, né? Assim, eu acho assim, todas as religiões são importantes, não é isso, gente? Todas as religiões são importantes. A religião é religar, né? Mas eu sempre fiquei muito preocupado, assim, porque o catolicismo tem uma chance fantástica, né? Pela sua divulgação, né? De trazer a notícia do cristianismo para a Terra. Então, uma coisa que me deixa muito feliz é o Papa Francisco. E eu já falei aqui também, né? Eu apelidei ele, tá? Papa Francisco Cândido Xavier. Papa Francisco Cândido Xavier. Não, com certeza eu tenho um texto dele, que aquele texto não é dele, é do Chico. Chico, ele psicografou o Chico, ele é o Papa Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus, né? Ele tem uma visão fantástica, né? Isso aí. Bom, evolução histórica do pensamento espiritual e os fenômenos espíritas. O pensamento espiritual, caracterizado pela crença na existência da alma e na sua imortalidade, possui íntima relação com a evolução dos fenômenos espirituais. Então, olha só, como eu tenho a certeza que a alma, né, é imortal, existe uma relação entre esse conhecimento e os fenômenos espirituais. E mais particularmente com a evolução histórica dos fenômenos espiritistas, que datam desde a mais remota antiguidade e que tem sua base doutrinária na certeza da comunicabilidade dos espíritos. Quem quiser fazer um estudo mais profundo, você pode fazer até Gênesis, tá? Você vai ver que o fenômeno do espírito, né, acontece desde há 2000 anos, né, até antes. O espiritismo só veio anunciar, né, definir mais. Muito bem. Kardec, por exemplo, dizia assim: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Pronto.
Quem é Kardec? Kardec é o codificador da doutrina espírita. Tá certo? Então, a evolução do espiritismo, né, foi a evolução do conhecimento da vida como uma vida imortal. Kardec fala, a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio que se acha. Depois peguei um texto de Kardec muito interessante. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar o ensinamento dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Por que eu trouxe estes dois textos? Porque lá no início, quando eu mostrei o início da palestra, eu falei, olha, o que eu comecei a pesquisar no Livro dos Espíritos? Instinto, inteligência, livre-arbítrio e qual é a função do espiritismo nisso aí, né? Para quê? Como é que o espiritismo surge na vida do homem da Terra? Para quê? Para isso aqui, ó. Tá certo? Olha só, o verdadeiro espírito não é o que queremos, mas o que procura aproveitar o ensinamento dos espíritos. De nada adianta crer se a sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então, veja bem, a doutrina espírita, qualquer livro da doutrina espírita, ela te alerta para quê? Para você caminhar em relação ao próximo. Isso é importante. Por quê? Porque, bom, acabaram todas as religiões na Terra, todas. Foi proibido pelo rei da Terra, não pode ter religião. Aí só vai ter uma. Qual é? Amar ao próximo como a si mesmo. Acabou. Não precisa ter religião mais nenhuma. É ou não é? Amar o próximo como a si mesmo é a religião da Terra. Independente do nome que se dê. Tá certo? Agora, o espiritismo, para nós, né, que estudamos a doutrina espírita, é uma bênção fantástica, porque a objetividade, né, do ensinamento espírita faz com que a gente conheça mais rapidamente, né, os fatos que fazem o espírito se desenvolver. Né? Essa é uma importante vantagem. Deolinda Amorim. A educação segundo a doutrina espírita não é apenas instruir, não é simplesmente incutir hábitos externos, é transformar o homem dando-lhe uma concepção de vida fundamentada na supremacia do espírito e dos valores morais. Então, Deolinda Amorim mostra que, na verdade, a doutrina espírita tem um grande objetivo: educar os espíritos encarnados. Para quê? Dar uma concepção de valores morais. Tá certo? Muito bem. Chico dizia assim, ó, ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Olha o ensinamento espírita. Né? Chico dizia isso. Ó. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Muito bem. Gabriel Delany, tá? 1857 a 1926, né, um escritor espírita francês, dizia assim, os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo. Disse com muita propriedade Gabriel Delany, apóstolo do espiritismo na França, em sua obra homônima, Le Phénomène do Espírito. Fenômeno do Espírito. Tá certo? Então, olha que interessante. Os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo. Quer dizer, o fato... Né, ontem aconteceu uma coisa bem interessante. Tem um senhor, um rapaz, ele foi um cara já muito famoso no Brasil, no Rio de Janeiro, é um homem de posse, um cara tem uma posição, é um jurista, um cara muito bem, e ele já há muitos anos, ele contribui com a nossa casa e com a Vila Sapê, tanto na distribuição dos cobertores, quanto na distribuição do Natal, né? E ajuda periodicamente, a Angelina está lá cuidando. Já há muitos anos, né? Na verdade, assim, ele contribui com uma quantia boa, né? Que dá para comprar muitos cobertores, muitas bolsas, ele ajuda há muito tempo. E ele, eu fico assim um pouco constrangido, porque de vez em quando minha mulher fala, vamos levar o fulano lá no Sapê, no dia da distribuição para ele ver, tal. Eu não sei porque eu não... não dá. Mas ele teve um problema de saúde semana passada,
Ele veio aqui na Barra e tal, passou mal, desmaiou, caiu no chão, levaram ele para o Hospital Lourenço Jorge, tava... Bom, desde quinta, né? Ele tá mal. E aí, ontem, à tarde, domingo, eu cheguei, né, no Rio e tal, minha mulher falou, temos uma missão, vamos lá dar um passe no fulano, lá em Copacabana. Aí fui lá dar um passe no fulano. Cheguei lá, estava ele com a mulher, um filho com uma namorada, tal, apartamento em Copacabana. Não sabia, assim, né, qual é a relação deles com religião nenhuma, né? Aí começamos, aí de repente levantei, peguei a Fonte Viva, olha só, Chico Xavier, né? Aí expliquei que era Chico, e tem 4 livros do Chico que foram na sequência, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz, que são textos pequenos comentando textos bíblicos. Eu trouxe um aqui que é a Fonte Viva. Nós usamos esse livro aqui. Eu, por exemplo, hoje, domingo de manhã, a gente fez o culto do lar. A gente lê uma página, faz uma prece e tal. Todo mundo olhando, ninguém ali era religioso e nada. Aí li uma página da Fonte Viva, tá? E, bom, fiz uma prece e dei um passe nele, né? E ele tinha me falado assim, eu não tenho religião nenhuma, nem catolicismo, Deus para mim não é uma coisa de... Não. Tá bom. Aí fiz a prece, dei o passe. Eles me conheciam, mas não sabiam, assim, a gente não fica divulgando, né? Sou espírita, faço palestra, nada disso. Me conheciam, né? E eu senti que eles ficaram assim, um pouco impressionados. Eu fazia uma prece, li uma página e foi bom, assim, o resultado foi bom, né? Aí depois acabou. Sentei lá para conversar, e ele falou assim para mim, engraçado, você falando que é espírita, você sabe que aqui, de vez em quando, eu fico ouvindo barulho, insistente, ele fala, aí eu fico olhando e falo assim, tem alguém aí? Faz o seguinte, se você é do bem, tudo bem, pode chegar, se você não vem, vai embora. Aí começou a me contar, olha que interessante, uma série de fatos espiritistas, né? Fenômenos espíritas. Tá certo? Aí, gente, o que vocês acham que eu falei? Meu filho, compra o livro dos espíritos, tá certo? Mas é isso aí, tá? Então, o fenômeno acontece, só que a pessoa, né? Bom, tá aqui, ó. Os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo. Bom, como no início da palestra eu falei que a gente ia falar sobre instinto, inteligência e livre-arbítrio, o que eu fiz? Fui pesquisar sobre livre-arbítrio. E olha que interessante. Rodolfo Caligares, esse é um livro, As Leis Morais. Olha o que ele fala sobre livre-arbítrio. A faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. O livre-arbítrio é, Caligares, a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Esse é o livre-arbítrio, processo decisório. Deolinda Amorim, livro, Análises Espíritas. O livre-arbítrio aumenta à medida que o espírito se adianta, não apenas em conhecimento, mas principalmente em moralidade. Olha que coisa interessante. Quanto mais o espírito se desenvolve, mais se adianta, maior é o leque dele para o livre-arbítrio. Tá certo? Deolinda Amorim. Deolindo chegou a fazer palestra aqui no centro? Fez, né? Várias, né? Lembra? Muitas, né? No início, né? É mesmo. Quando era lá embaixo, ele é. Deolinda Amorim, exatamente. Fez várias palestras aqui com a gente. Bom. Leon Denis. Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino. Prepara as suas alegrias ou dores. Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino. Prepara as suas alegrias ou dores. Esse texto aqui do Leon Denis é um texto atual, tá? Tem cerca de 180 anos só, tá? Foi na década de 50 do século XIX. Leon Denis, né? Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou dores. Jamais, porém, no curso da sua marcha, na provação amargurada ou no seio da luta ardente das paixões, e será negado. Quer dizer, atenção, Leon Denis falou isso há 180 anos atrás. Olha que interessante. Pelo uso do livre-arbítrio, o que eu faço? Eu fixo o meu destino.
prepara minhas alegrias ou minhas dores. Mas, se pelo livre-arbítrio eu preparei as minhas dores, aí ele fala, jamais, porém, no curso da sua marcha, na provação amargurada, ou no seio da luta ardente das suas paixões, lhe será negado o socorro divino. Leão Denis, tá certo? Depois da morte. Zilda Gama. Zilda Gama. Consiste no cumprimento integral de todos os deveres morais, livre-arbítrio, psíquicos e sociais que facilitam a conquista da autonomia individual, da eterna libertação do cativeiro carnal e planetário, das provas árduas e das dores mortificantes. Zilda Gama. Interessante essa observação dela, né? O livre-arbítrio é o cumprimento integral dos meus deveres morais, psíquicos e sociais, que vão facilitar a minha conquista de autonomia individual, da minha libertação do cativeiro carnal e planetário, das minhas provas árduas e das minhas dores mortificantes. Isso está no livro Almas Crucificadas. Tá certo? Muito bem. Vou contar uma historinha. Veja bem, quando a gente fala em doutrina espírita, em espiritismo, a gente também está falando em cristianismo, em Jesus, né? A doutrina espírita nada mais é do que a notícia mais esclarecida para nós do cristianismo. O Rabino Abraão vivera uma vida exemplar. Quando morreu, foi direto para o paraíso, e os anjos deram-lhe boas-vindas com os cânticos de louvor. Mesmo assim, Abraão permanecia distante e aflito, mantendo a cabeça entre as mãos e recusando-se a ser consolado. Abraão está lá, chateado. Tal. Muito bem. Finalmente foi levado diante do Todo-Poderoso, foi levado diante de Deus. E escutou uma voz com infinita ternura perguntar-lhe, meu adorado servo, que amargura carregas em teu peito? E aí, ele diz assim, eu sou indigno das homenagens que eu estou recebendo, respondeu o Rabino. Embora eu fosse considerado um exemplo para o meu povo, devo ter feito algo de muito errado. Meu único filho, a quem dediquei o melhor de meus ensinamentos, tornou-se cristão. O Rabino estava desolado. Depois que ele desencarnou, ele estava triste porque o filho dele se tornou cristão. Isso diante de Deus. E aí, não se preocupe com isso, disse a voz do Todo-Poderoso. Eu também tive um único filho. E ele fez a mesma coisa. Quando alguém começa a crer, está modificando a própria vida. Quando começa a ajudar aos outros, desculpando e amando, está entendendo a glória do dever que lhe cabe. Quando começa a orar, confiando no Senhor e em si mesmo, está multiplicando portas de acesso ao plano superior. André Luiz. Quando alguém começa a crer, está modificando a própria vida. Da importância da oração. Um dia desses, eu não estava aqui no Rio, a minha mulher foi assistir uma palestra de um professor, de um palestrante que foi o meu professor a colégio militar, o Kremer. Guilherme Kremer. Foi meu professor há 60 anos atrás. 50 anos atrás. Teve aqui? Há muito tempo que eu não o vejo. E ela foi fazer uma palestra do Kremer, em que ele falou somente sobre o poder da prece. Então o tempo todo ele falou a importância da gente estar sempre atento para orar, para pedir ajuda, né? Da importância da oração. Um homem recebeu certa vez a visita de alguns amigos. Gostaríamos muito que nos ensinasse aquilo que aprendeste todos esses anos, disse um deles. Tá certo? Os amigos disseram para um homem. Muito bem. Estou velho, respondeu o homem. Velho e sábio, disse o outro. Afinal de contas, sempre te vimos rezando durante todo este tempo. O que conversas com Deus? Quais são as coisas importantes que devemos pedir? O homem sorriu. No começo, eu tinha o fervor da juventude, que acredita no impossível. Então eu me ajoelhava diante de Deus e pedia para que me desse forças para mudar a humanidade. Aos poucos vi que era uma tarefa além das minhas forças. Então comecei a pedir a Deus que me ajudasse a mudar o que estava à minha volta. Neste caso, podemos garantir que parte de seu desejo foi atendido, né? Disse um dos amigos. Seu exemplo serviu para ajudar muita gente. Ajudei muita gente com o meu exemplo. Mesmo assim,
sabia que não era a oração perfeita. Só agora, no final da minha vida, é que entendi o pedido que eu devia ter feito desde o início. E qual é este pedido? Que eu fosse capaz de mudar a mim mesmo. Certo? Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudade do que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que desistas. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenha respeito por você. Quando não conseguir correr atrás dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se detenha. Madre Teresa de Calcutá. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Emmanuel. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Chico Xavier. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que o tempo, é perda de vida. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Emmanuel.